Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, quero agradecer imensamente a audiência que tem transformado o Pan News Cidades num dos programas mais prestigiados da programação da Jovem Pan News Campinas. Nós fazemos esse programa para você, que compõe a selecionada e qualificada audiência que todos os sábados almoça comigo nesse horário nobre da cidadania. No programa de hoje vamos conversar com o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Campinas, que vai nos esclarecer sobre os avanços e percalços que os advogados enfrentam no dia a dia da militância. Eu almoço com o Dr. Edilson Francisco de Oliveira, advogado militante na área civil e criminal. Agora, se as dificuldades e os percalços fazem parte da relação jurídica entre advogados e autoridades, talvez seja um momento para a reflexão e, quem sabe, começarmos a desmembrar o fio da meada, que tem nas leis as lacunas que geram verdadeiros abismos na interpretação desses gigantescos espaços. Mas o tratamento entre as próprias autoridades requer cautela, haja vista os exemplos que não são nada republicanos e que começam lá em cima, lá nas casas das leis, onde se encontram Senado e Câmara Federal. Aliás, a Câmara tem sido palco de uma série de eventos nada, mas nada republicanos. O bullying é uma constante na Câmara, também no Executivo, onde os apelidos mais ácidos e as ironias insólitas compõem o vocabulário de parte de nossos representantes. Ministros de Estado, aliás, com muita experiência, têm resmungado vitupérios rasos, esquecendo-se que hoje em dia tudo é gravado, online, de forma simultânea, com publicação nas redes que demonstram que o dito pelo não dito foi sim falado e que procurar desmoralizar pessoas é uma arte que perdeu o glamour e transformou-se numa rústica e grosseira construção que consagra o ódio. Os mais velhos deviam aprender o significado da liturgia dos cargos que ocupam e respeitar a ancestralidade dos empenhados políticos que passaram pelos mesmos caminhos, que hoje são somente um amontoado de oportunidades financeiras, sem a filosofia de quem quer o melhor para o país. Quando olhamos para o Legislativo e observamos que entre inúmeras disputas vãs encontra-se a ocupação de apartamentos funcionais num processo de desocupação que deveria ser absolutamente natural e, ao contrário, metamorfoseia-se em um enraizamento irregular, onde a posse indevida, não fosse a pendenga tratada entre iguais, prevalece. E como é fácil a vida de quem legisla em causa própria. O Congresso é quem decide o próprio salário, as despesas ilimitadas que transformam o parlamentar nesses poderosos e riquíssimos entes que sabem muito bem que podem financiar o seu retorno, pois criam leis casuísticas para tal fim. Não nos esqueçamos que há um fundão, de onde não faltam recursos para perpetuar partidos, cujos políticos eleitos geram um círculo vicioso, onde apenas um ou outro é descartado fatalmente desse sistema. Quanto maior a informação, maior a escolarização, maior o conhecimento, maior também a resistência contra arbitrariedades. Na França, o presidente Macron resolveu dar uma penada na idade da aposentadoria e ganhou uma onda de manifestações que assusta e exige força militar, soldados na rua e uma verdadeira guerra interna
para preservar os direitos adquiridos pela sua previdência pública. No Brasil, os deputados e senadores nem dão bola para os aposentados relegados à míngua. Aposentado no Brasil, principalmente do INSS, não vale nada. É um indivíduo deixado ao léu à sua própria sorte. E num futuro breve, as consequências dessa crise gerada pela última reforma previdenciária ficará mais visível, e tudo isso porque o nosso maior problema era uma dívida antes da pandemia de uns 170 bilhões de reais. Café pequeno na soma dos gastos intermináveis que fazem parte da despesinha nacional constante, ininterrupta. Mas porque hoje é sábado, vamos relaxar. Vem aí mais reformas, arcabouços e tantas outras maquiagens estatais que, no fundo, manterão o povo que trabalha e não herda na mesma situação anterior. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano, saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com o doutor Edilson Francisco de Oliveira. Ele que é advogado militante na área criminal, civil, formado pela Faculdade Anhanguera, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e tantas outras ciências que compõem o currículo deste também, que é o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Terceira Subseção de Campinas. Doutor Edilson, privilégio tê-lo aqui para conversar com os amigos da Jovem Pan News. Tudo bem? Boa tarde, doutor Thanos. Agradeço o convite para poder estar participando desse programa aí de grande audiência. Doutor Edilson, eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena explicarmos para os ouvintes da PAN qual a importância dos direitos dos advogados defendido pela comissão, né? São várias comissões no Brasil, mas pela Comissão de Direitos e Prerrogativas. É uma árdua tarefa, não, doutor? Sim, é uma tarefa complicada, porque ocorrem vários abusos, né? Ao contrário do que muitos pensam, as prerrogativas do advogado, ela não é um privilégio somente do advogado, é um direito que o cliente tem à sua defesa. E imagine se o advogado ele não pode falar com o cliente quando ele vai preso ou representar o cliente em uma audiência, que isso é prerrogativas do advogado, poder fazer essa defesa e falar com
com o seu cliente. O cliente ele estaria desassistido. Então, a prerrogativas ela não é somente um privilégio do advogado, é um meio de defesa do cidadão, que não pode postular em juízo. Agora, doutor Edilson, eu sempre aqui levo a bandeira de um delito que afeta muito a militância, a vida dos advogados, que é a figura do desacato quando o advogado está pleiteando algo em juízo. Esteja atuante e atuando. Não é? Nós vemos, por exemplo, nas sustentações orais, promotores discutindo com magistrados, desembargadores, no mesmo pé de igualdade. Porém, quando um advogado faz isso, isso se transforma rapidamente num meio de censura, num meio de inferiorizar toda a categoria. Eu gostaria que o senhor me desse a sua opinião sobre essa figura. Eu tenho lutado muito para que ela caia e que caia por meio de lei no Congresso Nacional. O senhor tem visto esta figura do desacato sendo utilizado como uma arma contra a advocacia também? Ou será que eu estou exagerando, doutor? Doutor, isso aí ocorre diuturnamente. São várias situações que ocorrem. Até aqui a gente tem umas palestras que são ministradas nas faculdades sobre prerrogativas e mostramos algumas situações dessas aí, que o advogado às vezes é retirado à força, sala de audiência, em delegacias, que pese tripé ali da justiça, né, que tem o Ministério Público, o magistrado e o advogado, ele seja equiparado, na realidade não ocorre. Nessa situação é que a nossa comissão atua, porque qualquer situação que ocorra nesse sentido, o advogado ele tem que ligar na OAB, tem que acionar a comissão de prerrogativas. Uma coisa que ajudou um pouco, que é a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que veio um pouco para ajudar, porque se o advogado ele tem a sua prerrogativa violada em audiência, na delegacia ou qualquer outro órgão público, essa autoridade ela vai responder criminalmente. A pena ela é leve, mas assim, já é um avanço, mas temos que lutar para realmente penalizar quem usa desse abuso de autoridade aí para poder deslegitimar o advogado e acabar prejudicando o cliente, porque ao final quem fica no prejuízo mesmo é o cliente. Nós estamos conversando no Pan Cidades com o Dr. Edilson Francisco de Oliveira, que é o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 3ª Subseção de Campinas. Hoje, essa comissão, eu acho que é uma das mais atuantes e tem membros numerosos. Não sei se é a maior da OAB de Campinas, mas ela tem um número significativo de companheiros e colegas atuantes, não, doutor Edilson? Sim, a nossa comissão, como dizem, ela é a linha de frente mesmo, que normalmente ela é uma comissão que não é de organizar muitas palestras, né, igual as outras comissões. A OAB hoje em Campinas ela tem 73 comissões temáticas de vários ramos aí do direito, mas a comissão de prerrogativas é a mais atuante mesmo, porque de todas as comissões, qualquer situação que ocorra com o advogado é acionado a nossa comissão. Hoje temos em média 47 membros, mais ou menos, na comissão. Como cada 3 meses formam novos advogados, né, eles acabam pedindo para ingressar na comissão. Então, vai aumentando o número e a responsabilidade, né? Porque, como a gente sempre coloca, a OAB somos nós advogados, que temos que fazer a OAB forte e lutar para impedir os excessos, né, que ocorrem no judiciário ou qualquer outro órgão aí público. Quais são os poderes que mais, vamos dizer assim, não entendem esta prerrogativa ou estas prerrogativas da militância? A Justiça Estadual, nós temos Justiça Civil e Criminal, Justiça do Trabalho, onde há maior número de ocorrências, mesmo que não sejam nas justiças, em que órgãos há uma pesquisa sobre uma estatística sobre esse tipo de abuso, não? O problema normalmente que ocorre mais, assim, que vamos supor que é um pouco mais grave,
Geralmente é com a polícia militar e a polícia civil. Temos um trabalho junto com o DEINTER, a diretoria todas aí da polícia, a alta cúpula, né? Para a gente conseguir alinhar as ideias de como é a atuação do advogado, até onde é a atuação do escrivão, do delegado, para conseguir diminuir. Esse triênio que a doutora Luciana assumiu agora, tivemos poucos índices de problemas em delegacias, que temos assim agora um relacionamento bom, mas a prefeitura também sempre há um problema na vista de documento, porque muitas vezes há uma alta rotatividade de funcionários, estagiários nos órgãos e acabam não conhecendo, né, da prerrogativa do advogado. Então acaba negando documentos que é obrigatório deixar o advogado ter vistas. Mas hoje, colocando, né, nas datas atuais, os problemas estão, sim, vamos dizer, estabilizado. Temos algumas coisas referentes a honorários que acontecem na justiça na civil, na criminal pouco, mas a gente está trabalhando bastante com palestras e até parcerias com a Polícia Civil e Militar, porque é onde surgem os maiores problemas, principalmente na abordagem ou quando o advogado chega na delegacia para falar com o cliente, aí o policial militar não quer deixar, o investigador, o delegado, mas estamos trabalhando firme para conseguir resolver esse problema. E estamos conseguindo. Esse ano aqui, início de ano, não tivemos nenhum problema. O ano passado também teve 1 ou 2 casos só que foram resolvidos por telefone mesmo, porque como a gente tem um relacionamento bom agora, então acaba resolvendo fácil. Doutor Edilson, e o sistema penitenciário? A OAB de Campinas interage também, por exemplo, em Hortolândia? Quais são as conquistas que foram aí travadas nesta, que eu diria, uma das penitenciárias mais complicadas do estado, do Brasil, não é? Há muitas conquistas? No CDP Campinas, onde é a nossa área de atuação, a Taliba Nogueira, foi feita a sala, né, da advocacia, com ar-condicionado, computador, geladeira, com água gelada, logo na entrada da recepção, que era uma situação que não tinha antigamente. Então o advogado chegava, entrava, ficava numa sala lá com um banquinho e não tinha mais nada. Se ele demorasse 1 ou 2 horas para ser atendido, ficava ali às vezes com sede, passando calor. Então conseguimos essa melhoria, criar essa sala com condições dignas da advocacia. Estamos agora também, tivemos reunião há pouco tempo com o diretor lá do CDP Campinas para fazer uma parceria para melhorar o atendimento, o parlatório, conseguir financiamento para novos interfones lá, para que o advogado consiga falar com o seu cliente, né, o seu assistido, de uma forma melhor, mais eficaz. Então, assim, temos um trabalho, temos um bom relacionamento também com o pessoal da penitenciária e estamos conseguindo aí devagar melhorar o atendimento. O parlatório nosso é medieval, não, doutor Edilson? Ele é triste. A privacidade, ela é relativizada, ou isso já melhorou, não? Então, a questão, como é uma estrutura do Estado, então para alterar o layout dele ali é um pouco complicado, mas juntamente com a diretoria lá do CDB, estamos planejando vai ter uma reunião agora, estamos aguardando para um mês que vem com os promotores daqui de Campinas, para a gente conseguir nas audiências de NPP ou qualquer outra audiência que o réu seja condenado em pagar alguma multa pecuniária, para reverter para o sistema penitenciário para melhoria de acomodação, iluminação, os interfones, para poder o advogado ter um trabalho, vamos dizer, mais digno, porque é muito difícil. Chega lá, o interfone está quebrado e fica todo mundo gritando lá e ninguém entende ninguém. Então, o que a diretoria lá coloca a gente precisa de ajuda, porque muitas vezes é licitação ou às vezes não tem dinheiro, então eles pedem socorro para a OAB ajudar. Até a própria delegacia, o diretor do DEINTER, eu não me recordo agora o nome. É o delegado Fernando Manuel Bardi, que substitui na DEINTER 2 o doutor José Henrique Ventura. Ele pediu ajuda para a OAB para a gente ver se consegue estagiários para poder
está atuando lá na delegacia também, para poder atender melhor a população. Tendo mais funcionários, o negócio ele acaba andando melhor. Nós estamos conversando no Pan News Cidades com o Dr. Edilson Francisco de Oliveira, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Campinas. E a doutora Luciana, uma mulher à frente da OAB, tem repercutido de forma positiva? O senhor tem sentido esse impacto aqui na nossa cidade, não? A doutora Luciana foi uma grata, né? Uma grata situação aí que aconteceu e, assim, está desempenhando o seu papel da melhor forma possível e sempre atenciosa. Ela tenta unir as comissões, que era uma situação que antigamente ocorria, algumas comissões faziam palestras. Então ela pede, vamos supor, nossa comissão vai fazer uma palestra com um delegado da Polícia Federal, igual ocorreu semana passada, 2 semanas atrás. Então ela pede para chamar a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Direito Penal, para as comissões interagirem também. Sim, aí acaba todo mundo se conhecendo e todo mundo fazendo um trabalho melhor. Então, tudo que é pleiteado junto à diretoria, a gente tem a resposta de imediato. Ela está bem focada e está desempenhando muito bem, excelentemente, o papel de presidente. Apoiam bastante. A OAB Campinas tem relacionamento com outras ordens. Com relação à própria Comissão de Prerrogativas, há troca de experiências entre ordens aqui da região metropolitana, São Paulo. Como é que isso anda acontecendo, se é que acontece? A nossa comissão, eu estando aqui na presidência, a gente procurou pouco a Comissão de Prerrogativas São Paulo, né, da seccional lá, porque assim, não tivemos nada ainda que fosse necessário a intervenção deles. E quando há algum outro problema, como a coordenadoria, tem a coordenadoria que os coordenadores foram eleitos por São Paulo, eles trabalham aqui em Campinas também, então a gente tem um relacionamento bom, mas por enquanto não foi preciso uma intervenção de São Paulo para lá, então por enquanto está tranquilo, mas o relacionamento é tranquilo. Eu pergunto isso porque o advogado normalmente aqui de Campinas advoga em toda a região, né, no mínimo, não é? São competências diferentes, não é isso, doutor Edilson, para as prerrogativas? Sim, porque se ocorre hoje mesmo, teve uma situação em Montemor, então me ligaram aqui, que o advogado é de Campinas, mas ele tem que ser atendido pela comissão de Montemor, que nós não podemos atuar na área de outra subseção. Montemor, Capivari, ali tem as subseções dele ali. Um local que não tem uma comissão, tem a coordenadoria que atua, são advogados da região aqui, eles vão atuar, porque acontece muitas vezes que a cidade, às vezes, ela é pequena e o advogado ele fica com receio de bater de frente com o juiz ou com o promotor lá e ficar marcado. Então, aciona a coordenadoria. São advogados que podem ser aqui de Campinas, de Sumaré ou Valinhos, Vinhedo, e esses advogados irão atuar em nome da Comissão de Prerrogativas no local. Mas o relacionamento é bom. Às vezes, outras comissões ligam com algumas dificuldades e nós também conversamos com outras subseções, mas o relacionamento é bom. Então, a primeira recomendação para o advogado, e o senhor que deve entregar carteiras constantemente, novas carteiras de novos advogados, a primeira recomendação é ter o telefone da Comissão de Prerrogativas fácil, porque vez por outra, como diria no popular, vai dar nó, não vai, doutor Edilson? Com certeza. Na entrega das carteiras, normalmente a doutora Luciana, nossa presidente, ela já apresenta, né, todos, e sempre tem algum membro de cada comissão ali, a comissão de ética, prerrogativa, sempre está ali que, vamos dizer, é o carro-chefe, né? Então, a gente sempre recomenda que vá ao site, olhe, porque lá no site tem a relação de todos os advogados que participam da comissão e tem o telefone particular de cada um, tem o e-mail e a gente também fala para os novos advogados que eles devem participar de comissões, né? Participar, ajudar de alguma forma, porque
vai passando o tempo, alguns saem, outros entram. Então, quanto mais advogados estiverem nas comissões, principalmente na comissão de prerrogativas, melhor fica o atendimento, porque muitas vezes ocorre uma situação, os membros eles estão ocupados, fazendo seus afazeres, porque o membro da comissão, ele é voluntário, ele não tem salário, ele toca o escritório dele e arruma um tempo de ajudar os outros colegas, né? Então, tendo vários membros, fica mais fácil para o atendimento. Tem que ter, não de cabeça, mas saber onde procurar. O site da OAB Campinas está lá, entra lá no site, comissões, vai ter a lista lá de todos os membros e telefone. Ligou, alguém vai atender e vai procurar resolver o problema da melhor forma e mais rápido que seja, né? Muito bem. Está aí o recado do presidente da Comissão de Prerrogativas, Direitos e Prerrogativas da terceira subseção de Campinas. É importante também, imagino, conhecer o Estatuto da Ordem, não, doutor Edilson? É imprescindível, porque muitas vezes o advogado ele não sabe quais são as suas prerrogativas. E ocorre, às vezes, situações que o advogado liga querendo uma atuação da comissão e é uma questão processual. Nós orientamos, né, relacionado a isso não é prerrogativas, isso aí você tem que fazer um recurso, você tem que fazer alguma outra coisa, mas não é prerrogativas, então tem que saber. Por isso que a gente pede, principalmente para os novos advogados, que participem. Normalmente, todo ano, junto com a Jovem Advocacia, nós fazemos o bate-papo de prerrogativas e ética para falar sobre prerrogativas, o que é, como deve ser feito, o contato, a forma que deve conversar com as autoridades e tal, mas às vezes o pessoal acaba não participando e depois acaba, quando surge o problema, ele não sabe se é prerrogativa, se é violação ou não, se é uma questão processual, mas assim, independente do que seja, o advogado ligou para a comissão, nós vamos tentar ajudar de alguma forma, mesmo que for só uma orientação, dizendo não é prerrogativas, isso aí você tem que fazer isso, aquilo. Você tem que fazer um recurso e tal. Tem vários casos aí. Ok. Tivemos o privilégio de conversar com o doutor Edilson Francisco de Oliveira, que é o presidente, atualmente o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da terceira subseção da OAB, que é a OAB Campinas. Caríssimo, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no PAN News Cidades. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui da nossa comissão de prerrogativas aqui da OAB Campinas. Precisando, estamos aí para atendê-lo novamente. Muito obrigado. Grande abraço, doutor. Até mais, tchau. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação
da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.